Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e eu quero falar hoje sobre a falência moral do cristianismo brasileiro. Nós vivemos um país que ele tem, se você pesquisar aí agora no Google, você vai achar números como, por exemplo, 84% de cristianismo. A Fundação Getúlio Vargas chega a dizer que somos mais de 90% de cristãos no Brasil. E aí outras religiões e ateus não chegam a 10%. É um número muito grande, muito grande. Mesmo assim, nós temos uma luta muito grande contra o marxismo. Então, nesse canal aqui eu falo sobre religião e política, sempre contra o marxismo, sempre contra a esquerda. Se você chegou nesse canal, provavelmente você pesquisou alguma coisa relacionada a isso, você assiste vídeos relacionados a isso. Eu falo muito sobre política e religião e falo sobre o esquerdismo, o marxismo, né? Eu combato o marxismo. E nós somos muita gente, nós somos muita gente. Eu sou um conservador e os conservadores são um número muito grande de pessoas, muito grande. Nós temos os movimentos aí que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro faz uma manifestação e ele reúne um grupo enorme de pessoas. Enquanto a esquerda não faz manifestações tão grandes como já fizeram antigamente, antes da ascensão do Bolsonaro, né? O Brasil, ele é um país de pessoas que eles têm um lado conservador muito maior. E a esquerda é um pedaço muito menor. Os progressistas, os marxistas, os esquerdistas, os petistas, são um número menor de pessoas. Aqueles que são de verdade, aqueles que têm uma ideologia, eles são um número menor. E aqueles que se veem como conservadores são um número maior. Todavia, nós temos um grau de esquerdismo muito maior. E por que isso? Se nós estamos num país que chega a 90% aí as pesquisas de cristãos, como nós vemos num país que tem esse número de cristãos, mas tem também essa quantidade de esquerdismo rondando, pairando em todo lugar. A culpa disso é da falência moral da religião que nós vemos no nosso país. Sim, veja, onde é propagado mais o esquerdismo? O esquerdismo ele é propagado nas escolas, nas universidades, também na mídia. Por quê? Porque eles entenderam muitos anos atrás que eles deveriam tomar esses lugares, esses ambientes, para propagarem as suas ideologias. E tem dado muito certo. Sempre deu muito certo. Então, isso é coisa de muitos anos já. Isso vem acontecendo. Então, nós temos todas as universidades. Elas são esquerdistas. Eles propagam as ideias esquerdistas. Nós temos as escolas que, lamentavelmente, nós mandamos nossos filhos para lá para aprender a esquerdismo, infelizmente. E nós ligamos as nossas televisões. Eu não faço isso, né? Eu não assisto televisão aberta tem muito tempo já. Mas é verdade que eu assisto alguns streams aí. E eles também são adeptos do esquerdismo. E nós estamos aí recebendo isso dessa cultura woke, dessa cultura de esquerda, durante muitos anos já. Por isso, muitas coisas que nós pensamos, acreditamos, aos poucos a gente vai descobrindo que na verdade estava errado, que é, na verdade, conceitos de esquerda que a gente não sabia, mas a gente foi ensinado assim. Tem muita coisa que eu já percebi que eu acreditava, não acredito mais, mas eu acreditava, e eram coisas do pessoal da esquerda. Eu aprendi isso, né, na minha vida. Mas bem, por que isso acontece? Veja, por quê? Porque eles conseguiram nos ensinar esquerdismo e porque, apesar de estarmos num país que se declara 90% cristão, ainda assim a taxa de esquerdismo é tão alta. O que você tem que entender é o seguinte: o esquerdismo é uma religião. Sim, é uma religião ateísta, mas eles são religião. Eles têm toda a base religiosa, tudo. Eles têm uma crença bem fundamentada, eles têm uma ideia a respeito de Deus. Sim, a ideia de que Deus não existe, mas é uma ideia a respeito de Deus. Eles têm toda uma doutrina e dogmas. Eles têm uma ideia de, como nós temos, o cristianismo tem de pecado original.
Eles têm uma ideia de pecado original, que seria aí a propriedade privada. Esse é o grande pecado. Quando o homem começou a guardar a propriedade, essa foi a queda do homem. Enfim, existe toda uma base religiosa no esquerdismo. Eles são uma religião. O esquerdismo é uma religião. E o cristianismo é uma religião também. E como nós podemos, então, estar servindo a duas religiões ao mesmo tempo? O que nós temos, eu tenho percebido, algum tempo já, na verdade, eu vejo isso muito claramente, é que a nossa religião, a propagação da religião, propagação cristã, ela tem falhado. Eu falo bastante sobre o marxismo, explico o que é, e eu incentivo que os pastores façam isso na igreja. Separa um tempo lá, faz uma palestra lá explicando o que é feminismo, marxismo, a teoria crítica, para as pessoas entenderem, para elas saberem o que elas estão combatendo. Quando você sabe o que você está combatendo, você combate, você vai identificar melhor e vai combater melhor, certo? Mas, há algum tempo, eu comecei a pensar no seguinte: você viu aí que tá tendo o CONAI, né? Teve o CONAI agora, já acabou. E tá uma porcaria, eles vão ensinar só ideologia. Dentre as ideologias, eles vão utilizar muito da cultura afro, eles vão utilizar muito das religiões de matriz africana para ensinar. E entenda bem, quando eles falam sobre racismo, quando eles falam sobre cultura afrodescendente, essas coisas na escola, entenda, o que eles vão ensinar é religião afro, tá? Isso tem um motivo. O motivo é tirar as pessoas do cristianismo. Ensinar a religião afro para tirar do cristianismo. O cristianismo é o grande problema para eles. Então eles vão ensinar religião. E, bem, meus filhos são jovens ainda e vão para a escola. Eles vão passar por isso. Mas eu não me preocupo com isso. De verdade. Eu acho que é um desrespeito, claro. E eu vou conversar na escola. Eu vou arrumar alguns probleminhas lá. Eu não quero que façam isso. Mas não porque eu tenho medo que eles tenham aula de religião. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu ensino eles sobre religião. Eu ensino eles. Eles conhecem o cristianismo. Eles conhecem a religião deles. Eles estão bem fundamentados, embasados no cristianismo. Então, na visão religiosa, eles estão bem. Se alguém for ensinar para eles sobre umbandismo, budismo, islamismo, qualquer coisa, eles vão achar interessantíssimo, como eu acho interessantíssimo. Eu gosto de aprender sobre religiões e eu dou aula sobre religiões. Então, não vejo problema nisso. Eu não tenho problema com isso. Eu estou seguro em relação a isso. Quanto à questão das ideologias de gênero, por exemplo, o meu problema com eles é que eles são muito jovens para qualquer ensinamento sexual. O tema sexual, seja ele qualquer um, para eles ainda não é o momento. Eles são muito jovens ainda. Mas quando eles forem maiores e eles aprenderem, eu tenho certeza que eu vou ensiná-los bem. E eu não terei problema com isso também. Entende? A minha questão mesmo, a minha briga é porque é um desrespeito ensinarem isso. Eles não deveriam, a escola não deveria fazer isso. É um desrespeito. E eu sei que não é só porque eles veem isso como uma necessidade. Não, eles não estão preocupados com ensinar sexo porque é saudável. Ou ensinar religião porque é respeitoso. Não. Eles estão preocupados em ensinar isso porque o objetivo final é acabar com as famílias, é acabar com a religião cristã. Eu sei qual é o objetivo. Por isso eu combato. Mas eu não me preocupo tanto com o ensinamento, com qualquer coisa que eles possam ouvir, porque eu tenho ensinado. Agora, lamentavelmente, a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Então, por que o esquerdismo tem crescido no mundo? Não é nem só aqui no Brasil, no mundo. Tem crescido tanto. Porque a religião tem falhado. Olha, pensa aqui. Eu quero que você imagine lá os muçulmanos. Lá, para os muçulmanos, lá em países que são muçulmanos, são declaradamente muçulmanos, onde a religião muçulmana ela é maior,
A cultura woke não entra. Não entra, não propaga. O marxismo não entra em países que são muçulmanos. Por que não entra? Porque eles são muito bem fundamentados na sua religião. Eles são muito bem fundamentados. Então, essa ideia de feminismo não chega lá. Não entra, não se sustenta lá. Porque eles são muito bem fundamentados. Entende? Tudo bem que, lamentavelmente, também não entra um monte de coisa, que são coisas boas. Mas eles são muito bem fundamentados. Então não entra essas coisas, eles não aceitam. O que falta aqui no Brasil? E eu estou dizendo isso porque a gente vê muita gente se declarando de direita, muita gente falando que é conservador, muita gente falando que é anti a esquerda, mas a esquerda é uma religião. A esquerda é uma religião. E essas pessoas que se declaram conservador, de direita, anti-esquerda, eles tomam para si também esse discurso de em defesa de Deus, pátria, família, liberdade. Se você está discursando, dizendo que você está saindo na defesa de Deus, os valores tradicionais, os valores cristãos, né? Essas pessoas repudiam quando a esquerda vai lá e apedreja uma igreja, vai lá e picha, vai lá e quer ensinar coisas satânicas. Quando eles vão lá e fazem uma manifestação e ridicularizam Jesus. Essas pessoas acham absurdo, mas essas pessoas não se aprofundam em uma religião. E eu não estou falando isso de ser evangélico. Você pode ser católico, né? Mas essas pessoas não se aprofundam nisso. Estou falando talvez para você que está aqui me assistindo, né? Você que se diz contra a esquerda, contra o marxismo, contra as ideologias. Mas por que você é contra essas ideologias? Você acredita de verdade que essas ideologias elas vão contra a vontade de Deus? Mas porque você que é contra as ideologias que vão contra a vontade de Deus, porque você não vai na vontade de Deus. E Deus quer que você se aprofunde nele, que você conheça a sua doutrina, que você conheça os princípios da fé, que você viva essas coisas. Eu sou pastor há muitos anos já e eu vejo isso na minha igreja e nas outras igrejas, com todos os pastores que eu converso, que eu conheço, que são muitos. Eu vejo isso na sociedade no geral. Olha, na minha igreja, na minha cidade tem 3 igrejas, no meu bairro. Na cidade que eu moro aqui, no meu bairro, tem 3 igrejas no meu bairro. E não tem nenhuma escola, nenhuma universidade. Nós deveríamos estar influenciando mais. As universidades, eles fazem um monte de coisa. Todos os trabalhos saem de lá. Eles fazem palestras, seminário. Eles fazem ações sociais. Tudo voltado para o esquerdismo. Enquanto que as igrejas, elas não fazem essas coisas. Fazem muito pouco. Eles gastam tempo, sim, claro, fazendo festividade. Alguns fazem festividade e tal. Mas, mais do que fazer essas coisas, mais do que isso, é preciso divulgar bem as bases cristãs. Veja, quando nós temos num país que 90% se diz cristão e nós temos a taxa de divórcio crescendo tanto, tem coisa errada. Porque o cristianismo ensina sobre o casamento. E não estou falando só sobre assim, o cristianismo diz que não pode divorciar. Não, mais que isso. Mais que isso. Até você chegar no ponto de dizer que vai divorciar, mas o cristianismo diz que não deve. Antes disso, ele ensina como o marido deve tratar a esposa. Como a esposa deve tratar o marido. Quer dizer, por que chegar no ponto de pensar no divórcio? Porque antes já não viveu o casamento como deveria ter sido vivido. Entende? Como é que nós temos no país, com 90% de cristãos, como é que nós temos uma taxa de aborto tão alta? Não deveria ter, e não estou falando só que você deveria repudiar o aborto. É mais do que isso. Estou falando que o conceito, a ideia de paternidade e de maternidade deveria ser muito mais exaltado, mas mesmo dentro da igreja, mesmo entre os cristãos, nós vemos a ideia de paternidade muito mal colocada, a ideia de maternidade muito mal colocada. Os cristãos querem ter menos filhos hoje.
Porque mesmo dentro da igreja, parece que ser pai e ser mãe é muito difícil. Criar filhos é muito difícil. Entende? Então, quando nós vemos isso, nós percebemos que nós temos uma falência religiosa. A religião está falhando. É preciso que as pessoas despertem para isso. As pessoas precisam pensar mais nisso. Precisam pensar mais em viver de fato a sua religião. Se você é um católico, eu sou evangélico. Se você é um católico, então frequente a sua missa. Frequente a sua missa. Esteja presente nos trabalhos lá, nas suas missas. Viva o seu catolicismo direito. Se você é evangélico, e agora eu vou falar para evangélico, porque eu sou evangélico com muito mais facilidade. Se você é evangélico, pelo amor de Deus, vá para os cultos. Esteja não só no culto de domingo, mas no culto de ensino. Eu tenho certeza que na sua igreja tem culto de ensino. Esteja nas escolas bíblicas dominicais. Esteja participando. Pegue a sua Bíblia e leia ela diariamente. Leia com seus filhos. Fale para eles, ore com eles, ore com eles. Não só orar por eles, mas orar com eles. Para que eles se vejam, para que eles se entendam cristãos. Para que eles se entendam seguidores de uma determinada religião. Ah, mas ser religioso... Ai, meu Deus do céu. Me cansa quando alguém fala que não quer ser religioso, porque ser religioso é um problema. Nós seguimos uma religião, tá? O cristianismo é uma religião, tá? O cristianismo é um modo de vida. Isso é uma religião, ô tonto. A palavra religião tem sido desgastada justamente por pessoas que querem acabar com o cristianismo. O cristianismo é uma religião, tá? Então, seja um bom religioso. Não seja só de direita. Não seja só conservador, que você está conservando o que você não conhece as bases. Tá? Seja um bom religioso. Só existe uma forma. Talvez você não aprenda tudo sobre marxismo, sobre teoria crítica, sobre ideologia de gênero, as bases todas. Talvez você não entenda. Sobre feminismo. Eu conheço muita coisa. Talvez você não vá conhecer. É difícil aprender tudo isso. Leva anos. Mas o mais necessário é que você conheça a sua religião. Porque além de blindar você contra as ideologias, vai te fazer algo muito melhor ainda, que é te levar para o céu. Tá bom? Então, seja um bom religioso. Se você não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva. Curte esse vídeo. Deixa um comentário para mim aqui, para dar mais relevância. E manda esse vídeo para outra pessoa, se você achar por bem. Tá certo? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.